Davi: há ainda alguém que tenha ficado na casa de Saul, para que eu lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: este está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra, inclinou-se e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-se-á, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que o filho de teu senhor tenha pão para comer, mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Tá bom, né? Pode sentar-se, queridos. Nós vamos falar um pouquinho de uma história que eu sei que todo mundo conhece, né? Todo mundo aqui já ouviu falar de Mefibosete, amém? Amém. Que bom. Mefibosete, ele tem um significado forte, o seu nome. Seu nome é aquele que faz fracassar a linhagem de Bezerete, ou distribuidor de vergonha. Esse era o significado do nome de Mefibosete. O que faz esse nome? Por que de repente deram esse nome para Mefibosete? Quem é um pai que daria um nome a um filho que lembraria um distribuidor de vergonha? Na realidade veio para lembrar a família dele, foi o nome, para lembrar de tudo que eles haviam perdido, da posição de poder, da posição de prestígio que eles tinham, que haviam desfrutado no passado de um prestígio, de um poder que eles agora estavam perdendo. Então, com isso, ele então coloca o nome, que eles tinham muito esse hábito de colocar o nome nos filhos, de acordo com a situação, com a circunstância que ele nascesse. A vida de Mefibosete, para quem já disse que todo mundo aqui conhece a história dele, foi uma vida cheia de tragédias. Uma vida de uma história toda conturbada. Quando ele tinha 5 anos, exatamente 5 anos, mataram o seu avô. Quem era o avô dele mesmo? Saul. Mataram o seu pai, Jonatas. E no mesmo dia houve uma mortandade. E como se não bastasse, a sua babá, quem cuidava dele, para protegê-lo, para que também ele não viesse a morrer, porque todos da linhagem de Saul estavam sendo mortos, ela corre com o menino que tinha 5 anos. Eu quero crer que ele não tenha caído do colo dela, porque um menino de 5 anos é um menino já grandinho. Para cair do colo e quebrar as pernas, precisava ser uma certa altura. Eu quero crer que talvez tivesse uma altura, alguma coisa, porque, né? Ou ele era muito frágil. Mas acontece o quê? Ele quebra as 2 pernas para finalizar a tragédia, né? Então ele caindo, essa mulher vai esconder em um lugar para que ninguém o achasse, porque ela tinha medo que também
matassem Mefibosete. Então, o que acontece diante disso? Ele foi escondido. Ela guardou esse menino e quem escondeu pensava que estava o quê? Protegendo ele de Davi. E que fala que naquele momento não tinha o que pensar. Estava acontecendo ali uma revolução, um tumulto só. Então, o que vai preservar? Sobrou só esse, vamos guardar e esconder esse menino, né? Porque ela achava, na cabeça dela, que se Davi encontrasse Mefibosete, iria matá-lo. Por quê? Ele seria o herdeiro do trono. Na ordem, na linhagem real, o próximo herdeiro do trono seria Mefibosete. Então ela falou, vou matar ele, porque Davi já foi consagrado a rei e vai morrer. Bom, nós estamos perguntando para vocês um resumo, tá? E aí você vai ver a história desse rapaz, dessa criança, que nasceu para ser um príncipe. Nasceu para ser um príncipe. Nasceu para reinar. Nasceu para ter uma vida privilegiada, regalada, morar no palácio, ter uma vida formidável. Concordam comigo? Porque, afinal de contas, neto de Saul, filho de Jonatas, uma linhagem real, né? Mas acontece que essa não foi a história de Mefibosete. Ele foi morar de favor, numa casa emprestada, num lugar distante, num lugar solitário, num lugar sem comunicação, num lugar de abandono. E ali ele fica, num processo de esquecimento. Com 5 anos, ele sai, ele é guardado, ele é escondido. Ele foi morar em Lodebar. Lodebar era conhecida como terra de ninguém. Um lugar que ninguém ia para lá. Era um lugar que não tinha pasto, era um lugar que não produzia nada. Pensa num lugar ruim, terrível, era Lodebar. E lá estava escondido o Jonatas. A gente não vai entender os propósitos de Deus, nunca. Nunca. A gente, se for pensar de maneira natural, de maneira normal, nós vamos ver que era uma coisa, por que aconteceu isso? Quanta tragédia na vida de uma pessoa. Às vezes você se pergunta, por que tantas coisas acontecem comigo? Nós não temos resposta. O que nós sabemos é que Deus está no controle de tudo. E Ele sabe de todas as coisas. E aí ele permanece, sabe quanto tempo, irmãos? 20 anos. Ele vai para lá com 5 anos e por 20 anos ele permanece na terra do esquecimento. Abandonado. Morando de favor. Dependente dos outros, porque ele não andava. Para se locomover, alguém tinha que carregá-lo. Uma situação realmente deplorável. E esse lugar, um lugar considerado, era um lugar de isolamento, era um lugar que representava desamparo. Olha que coisa ruim. Às vezes você acha que você mora num lugar ruim, não é? Mas existem lugares piores, muito piores, para se morar e para se viver. Então ali Mefibosete vivia numa condição de pobreza, tendo tudo e ao mesmo tempo não tendo nada. Mas a história de Mefibosete vai mostrar também uma história de bondade. Vai nos ensinar como Deus restaura a vida de uma pessoa. Como Deus restaurou a minha e a tua vida. Porque muitos de nós não viemos de outro lugar que não fosse Lodebar. Muitos de nós viemos de lugares parecidos com Lodebar. Um lugar onde a gente não se sentia nada e nem ninguém. Um lugar onde a gente vivia numa pobreza, numa miséria espiritual. Onde a gente vivia de favores dos outros, porque tem gente que até hoje vive de favores dos outros. Aqui dentro ele não quer estar, mas quando passa, irmão, ora por mim. Ora por mim, irmão, vem visitar, vem aqui. Não, não, irmão, ora por mim, um dia vai chegar. Está em Lodebar. Está na terra do esquecimento. Tem tudo para vir para a mesa do rei, mas prefere viver em Lodebar, um lugar de miséria, um lugar de pobreza, um lugar de abandono. Prefere viver
a sua vida dessa maneira. E aí nós vamos vendo que Deus, quando Ele restaura o homem, Ele chama o homem para quê? Para uma íntima compaixão. Deus usa de uma íntima compaixão com os homens, conosco, e faz o que conosco? Nos restaura, nos traz para a sua presença e resgata de nós a Lodebar espiritual, porque todos nós vivemos em algum momento da nossa vida, no momento espiritual de miséria, no momento espiritual que a gente não acreditava em mais nada e nem ninguém, no momento espiritual que a gente achava que Deus não olhava mais para nós, no momento espiritual que a gente achava que Deus não respondia mais às nossas orações. É Lodebar. Mas Deus sempre fala conosco, principalmente através da sua palavra, e vai nos lembrar sempre o quanto Ele quer nos trazer para perto dEle, o quanto Ele nos quer trazer para a sua mesa, o quanto Ele nos quer restaurar a nossa vida, sair do estado de miséria espiritual. Mas o homem está tão enrolado, o homem está tão incrustado dentro dele, Lodebar está tão forte dentro dele, que ele não consegue se desvencilhar. Ele prefere viver na miséria espiritual, quando ele tem tudo diante dele para usufruir. Então, quando Davi pergunta para Ziba, e vou ver mais adiante um pouquinho só sobre Ziba, que eu não quero falar muito sobre ele. Davi pergunta para Ziba: Ziba, você é o único que sobrou? Você lembra se tem alguém na casa de Saul, de Jonatas? Ah, tem sim. E se você ler, você vai ver um certo desprezo e menosprezo. Tem um aleijado lá em Lodebar. Serve para nada. Não se mete nisso não, ele. Um homem aleijado serve para quê? Já sendo aleijado, já não teria como reinar. Aqui um defeito sério. E Ziba vai tratar ele com um certo desprezo, com um certo preconceito. E nós vamos ver então que para quê? Para que Davi desprezasse e se esquecesse dessa ideia. Tem sim, Jonathan, sabe? Davi, tem sim, mas é aleijado. Deixa isso para lá. Não liga para isso não. Mas a gente sabe que muitas vezes, irmãos, muitas vezes, eu e você, nós somos expostos a muitos sentimentos, emoções, situações que geram feridas profundas dentro da nossa alma. Isso acontece com todo mundo. São situações que chegam diante da nossa existência e acaba que elas vão influenciar as nossas atitudes. São situações que vêm sobre nós, que nós ficamos marcados, que nós ficamos, vamos dizer, com as nossas emoções muito afloradas, os nossos sentimentos muito aflorados. E aí, a forma como nós vamos nos relacionar com outras pessoas vai interferir. Vai mostrar o quanto nós somos feridos, porque pessoas feridas ferem outras pessoas. Pessoas machucadas machucam outras pessoas. E nós vamos encontrar então, 1 Samuel 18:1-4, nós vamos ver que aqui foi feito um estabelecimento de um pacto de amor entre Jonatas, que era filho de Saul e príncipe herdeiro do trono, e Davi. Todo mundo sabe dessa história. Havia um pacto de amizade e de amor entre Jonatas e Davi. Lembrando que Jonatas era pai de quem? De Mefibosete. Havia um pacto entre Davi e Jonatas, um pacto de amor muito forte. Depois nós vamos ver que esse menino, Mefibosete, mesmo sendo aquele que haveria de suceder ao trono, haveria de tomar conta do trono, caso seu pai não tivesse morrido, mas ele sendo aleijado, ele já não teria condições de fazê-lo, e ele foi para Lodebar e lá foi viver a sua vida. Já não possuía mais a riqueza, pobre, miserável,
no esquecimento, na obscuridade, ali estava aquele rapaz, vivendo os seus dias. E quando eu meditava nessa palavra, algumas coisas vinham ao meu coração. E quantas pessoas se entregam? Quantas pessoas nesse mundo se entregam? Porque se não houvesse essa entrega de uma vida espiritual miserável e pobre, porque as pessoas se acomodam. Há um comodismo, há um conformismo com as situações, com as circunstâncias. Então o que acontece? Você hoje, num domingo desse, se você olhar na rua, então dezenas de pessoas estão passando. Dezenas de pessoas que já um dia frequentaram a igreja. Dezenas de pessoas que um dia levantaram a mão e declararam Jesus como o Senhor da sua vida. Dezenas de pessoas e de famílias desoladas que estão aí transitando. Cantagalo não é levar, mas o coração delas é. O coração dessas pessoas é um lugar de abandono e de esquecimento espiritual. Não da parte de Deus, mas delas mesmas. Elas já não se veem mais, porque à medida que o tempo vai passando, irmãos, nós vamos nos acomodando. À medida que o tempo passa, nós distante do Senhor, mais distante nós ficaremos. Mais confortáveis nós ficaremos distante dele. Por quê? Porque na presença dele eu vou ouvir muitas vezes o que eu não quero. Eu vou ser chamado muitas vezes para algo que eu não quero. Então eu prefiro estar distante. Eu prefiro não me envolver. Mas acontece que, como Davi havia feito uma aliança com Jonatas, havia feito uma aliança. Quando uma pessoa tem caráter, quando é um homem de Deus, uma mulher de Deus, precisa ter caráter. E as promessas que são feitas têm que ser cumpridas. Tem gente que quando alcança um posto, ela se esquece dos outros. Tem gente que quando alcança uma situação, ela se esquece das promessas que fez. Quantas promessas nós fizemos para Deus? E quando a gente conquista as coisas, nós simplesmente nos esquecemos das promessas. Simplesmente deixamos que as promessas fiquem no passado. Mas Davi era um homem, como diz a palavra, era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que tinha um coração especial e o próprio Deus define este homem. Um homem que teve seus erros, cometeu muitos, mas muitos erros. Mas ele tinha uma coisa muito importante. Ele tinha um coração quebrantado e arrependido, que era um dos grandes segredos de Davi. Um coração humilde, um coração que reconhecia os seus erros, um coração que não escondia, um coração que declarava para Deus as suas falhas. E Deus se agradava e se agrada disso, porque como nós vamos esconder de Deus quem nós somos e o que nós temos feito? Não tem como, irmãos. Mas alguém ainda acha que pode e que dá, só que não dá. O que Deus espera, o mínimo de cada um de nós, uma confissão verdadeira. Senhor, eu tenho sido assim, eu tenho feito isso, eu tenho pensado assim, eu tenho andado dessa forma, e o coração de Deus se alegra, porque em nós há sinceridade. Quando há mentira, a mentira vem da parte de Satanás, que é o pai da mentira. Mas a mentira vai enganar a quem? A nós mesmos, porque a Deus ninguém engana. Você pode até enganar um irmão ou outro, mas a Deus ninguém engana. E quem mente, a palavra de Deus é muito clara, tem como pai o diabo. E esse homem tinha uma aliança com Jonatas. E essa aliança, ela precisava ser cumprida. E ele vai lá no tempo certo, porque você sabe que tudo para Deus tem um tempo. Alguém pode dizer, mas por que Davi não lembrou disso antes? Mas por que Davi não se preocupou com isso antes? Porque Davi andava segundo as ordens de orientação de Deus. Chegou um tempo. Era necessário que Jonatas que Mefibosete estivesse lá em Lodebar por um tempo. De certa forma, ele estava guardado. De certa forma, ele estava escondido, porque Deus não trabalha errado, irmãos. Deus trabalha certo, por mais que eu entenda, por mais que eu não entenda, Deus sempre vai trabalhar certo.
é o Senhor. Amém? E assim estava. E aí ele então lembra. E Mefibosete achava que Davi queria matá-lo. Então sempre que alguém falava com ele, se escondia. Ele veio para me matar. Depois de tanto tempo, né? Mas todas as nossas tragédias, queridos, todas as nossas situações, muitas vezes fazem com que a gente se esconda. Deus está querendo dar escape. Deus está querendo dar solução. Deus está querendo dar saída. E eu faço o quê? Me escondo. Como se de Deus alguém se escondesse. Mas eu acho que estou escondido. Tem gente que fica trancado dentro de casa. Tem gente que não sai para falar com ninguém. Tem gente que se esconde verdadeiramente quem é. São muitas formas de se esconder. Mas tem gente que se esconde. E assim acontecia com Mefibosete. Eu vou me esconder. Porque esse homem veio para me matar. Só que o que Deus tem para nós sempre é história de vida, é de vitória, é de bênção. E quem coloca essas coisas na nossa mente? Satanás. Satanás coloca, olha, cuidado, hein? Olha, cuidado, essa situação é para te destruir. Se eu fosse você, eu desistia disso, hein? Olha, cuidado, tá vendo? Está indo para a igreja, as coisas estão piorando, não estão? Então, se eu fosse você, eu desistia disso, hein? São tantas mensagens que chegam na nossa mente e na mente daqueles, queridos, que estão buscando algo da parte do Senhor. São mensagens de suicídio. São mensagens que chegam para quem usa droga. Se eu fosse você, continuar usando. A sugestão de Satanás ela é de uma forma tão agradável, ele sugestiona de uma forma tão agradável que vai acontecer como aconteceu com Eva no jardim. Se fosse algo assustador, Eva teria saído correndo. Mas não, é como que um encanto. A voz vem como um encanto. E esse encanto que Satanás lança com a sua voz suave, porque depois ele engrossa. Depois a voz dele engrossa, mas até que ele consiga o seu desejo, a sua voz é suave, a sua voz é macia, a sua voz é sugestiva, ela vai sugestionar, ela vai dizer, olha, se eu fosse você, olha, tá vendo aquilo, tá vendo? Vai mostrar para você coisa que não existe, vai colocar diante de você situação que não é verdade, mas a tua mente vai se transformar em verdade. E aí, muitas pessoas pensam então que Deus as abandonou. E aí fica com medo, com raiva. Por que que Deus permitiu? Por que eu? E aí eu digo, por que não eu? O que nós temos de melhor para que nada aconteça conosco? Quando foi dado a nós dizer que no mundo nós teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque nós venceríamos. Amém? Amém. No mundo tereis aflições. E as aflições, queridos, aqui não vem declarada, porque para cada um ela vem de um jeito. E são as aflições. Para muitos ela vem com uma situação financeira, para muitos ela vem com uma enfermidade, para muitos ela vem com situações relacionais. E assim vai. São muitas tribulações. Mas a gente não pode perder o ânimo, porque nós sabemos o Deus que nós servimos. Não vou dizer para vocês que é fácil. Há momentos difíceis de atravessar, mas são necessários. Porque lá na frente, Deus já tem algo para nós, Deus já tem coisas maravilhosas para nós. E aí alguém pergunta, eu acredito que muitos de vocês, e eu também, pode ser que estejamos perguntando, por que aconteceu isso no Rio Grande do Sul? Quantos perguntaram? Quantos aqui? Poucos, né? Porque não tem resposta. Não adianta a gente arrumar resposta. Não adianta, porque só Deus é que sabe. Só Deus é que sabe. Surgem muitas coisas. No meio daquele povo tinha muita gente cristã, tem muita gente que crê em Deus, tem muito servo, muita serva de Deus que foi morta junto, que está em abrigo junto. E você e eu queremos entender, não temos que entender.
É um momento que muitas pessoas passam, que às vezes questionamos, achamos que Deus se esqueceu de nós, mas eu quero dizer que Deus está no controle de tudo. E são essas horas que nos põe à prova quem verdadeiramente nós somos diante do Senhor, se verdadeiramente Ele é o nosso Deus. Aleluia. Eu vi um homem perguntando a um grupo dentro de um abrigo o que cada um queria que ele trouxesse, uma pessoa da Defesa Civil, e perguntou para várias pessoas o que você precisa, e quando ele está saindo, tem o vídeo, uma senhora levanta a mão e diz: me traga uma Bíblia, porque a minha enxurrada levou e eu preciso da minha Bíblia. Ela não pediu nada, mas ela pediu a Bíblia. Como que eu e você atravessamos os momentos difíceis da vida? Jogando, chutando balde, jogando a toalha, levantando a bandeira branca da entrega e dizendo: até aqui deu, para não dar mais. Quem perde? Você mesmo, eu mesma. Chutar balde nunca foi a resposta e resultado para quem um dia esteve na presença do Senhor. Na presença do Senhor eu vou, não importa, até aonde o Senhor quiser me levar, eu estarei com Ele. E a gente vai levando a nossa vida de uma forma tão vazia, tão rasa, faltando profundidade, faltando conhecimento de Deus, e vida vazia, só faz barulho, só murmura, só questiona, só bate boca, vida vazia. Mas uma vida cheia do Espírito Santo, ela sempre vai dizer: o Senhor cuida de mim, é o Senhor que está no controle da minha vida. Hoje eu estarei chorando, mas amanhã o Senhor há de me consolar, porque aqui não é a minha morada é a mesa do Rei. Quando eu serei chamada para me assentar com o Rei, para celebrar com Ele, é aqui que nós estamos muitas vezes sofrendo, muitas vezes numa lodebalha espiritual, mas tendo a certeza e a convicção de que nós somos herdeiros de Deus. E um dia estaremos com Ele nas bodas do Cordeiro. Glória a Deus, aleluia. Essa é a esperança de cada um de nós. Estaremos com o nosso Rei, assentados com Ele. Aleluia. E é isso que nos leva para frente. E é isso que nos impulsiona. E é isso que nos empurra a não pararmos, a não desanimarmos, a sair dessa situação de miséria. Tem muita gente dentro da igreja vivendo uma vida miserável espiritualmente. Tem nada para dar para ninguém. Nada. Uma vida vazia, oca. Não dá nem vontade de ficar do lado, porque não tem nada de bom para passar. E aí, voltando para a nossa história, sabemos que o nosso Deus Pai, Ele fez uma aliança com Jesus. Amém? Ele fez uma aliança com Jesus. E fazendo essa aliança com Jesus, Ele vem de encontro a mim e a você. Ele desce, toma forma de homem. Depois que o pecado domina a terra, não havia mais o que fazer, e aí vem a conversa da Trindade: quem há de ir por nós, eu vou. Jesus se prontifica, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus se prontifica e diz: eu vou resgatar a humanidade. Havia uma aliança, e essa aliança ela foi cumprida. Essa aliança ela foi paga com o preço de sangue na cruz do Calvário. E essa aliança muitas vezes eu desvalorizo. Jesus veio, cumpriu o seu ministério aqui na terra, pagou o preço, morreu na cruz, levou os nossos pecados, tudo isso para cuidar, para nos arrancar da situação miserável que nós vivíamos. Situação de pecado, situação onde Satanás dominava. Hoje ele
continua dominando aqueles que querem ser dominados por ele. Mas o homem hoje tem uma opção, e que não é opção, é a única saída, é a única porta, é o único caminho que se chama Jesus e que nos leva à presença do Pai. E diante disso, o compromisso é tão grande que não bastou mandar Jesus morrer na cruz do Calvário. Levou sobre si as nossas enfermidades. Mas diante disso tudo, Jesus vai para o céu. E o amor e o compromisso é tão grande para com o Pai, que ele disse: vocês não vão ficar sozinhos, porque sozinhos vocês não vão suportar. Eu vou deixar o Espírito Santo, o Consolador, aquele que vai estar com vocês 24 horas por dia, aquele que vai ajudar vocês de manhã, de tarde e de noite, aquele que vai estar de mão dada com você, te conduzindo, esse que vai te ajudar a buscar, a trazer você, esse é que vai trazer você para o palácio. É o Espírito Santo de Deus que vai nos levar à presença de Deus. Não ignore esta presença gloriosa, porque no dia que você aceita e recebe a Jesus, declara Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, Ele entra e faz dentro de você morada. E agora Ele quer te conduzir. Mas quantas vezes eu quero voltar para Lodebar? Quantas vezes eu quero voltar para a situação de miséria espiritual? E ele disse: não vai, aguenta mais um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, a vitória está chegando, caminha mais um pouco, avança mais um pouco, eu te ajudo, eu te sustento, eu te guardo, eu te livro, eu te protejo. Mas o desejo de voltar para Lodebar bate no coração de muitas pessoas, e muitas pessoas voltam. Muitas pessoas voltam. Voltando agora para a nossa história, então Davi agora descobre e manda Ziba buscá-lo. E Ziba foi ao encontro de Mefibosete e o carregou nos braços, porque ele não andava, até o palácio. Levou ele. E Davi restituiu a Mefibosete tudo que era de Saul, tudo que era de Jonas. Ele ficou milionário. Ele ficou milionário. Da pobreza, da miséria, e agora fica milionário. É assim que é a nossa vida diante do Senhor. Você vem de um lamaçal de pecado, tu vem de uma vida miserável, e quando chega na presença do Senhor, Ele te dá, Ele te abençoa, Ele faz com que você seja agora um cidadão, um herdeiro dos céus. Você quer bênção maior do que essa? O maior herdeiro não é aquele que vai ter as suas casas, os seus iates, os seus carros. É muito bom ter, é muito bom adquirir, mas essa nunca foi a maior riqueza de um homem. A maior riqueza de um homem é ter o Senhor reinando na sua vida, é ter o Senhor direcionando a sua vida, é ter o Senhor falando com Ele, orando e respondendo. É o Senhor que cura, que salva, que liberta, que batiza com o Espírito Santo e que leva para o céu. É o Senhor que salva o teu filho, que liberta o teu filho das drogas, que trata o teu marido, que trata a tua esposa, que restaura a tua família. Só Deus é que pode fazer isso. E assim, Mefibosete estava tão para baixo, porque as circunstâncias, irmãos, as situações da vida faz com que muitas vezes a gente se sinta mesmo mal. Não é verdade? É ou não é? Tenho medo de dizer que é, não, irmãos, eu estou falando que é. A não ser que seja com vocês diferente. Né? Já estão num grau maior, né, de elevação. Mas tem momentos na vida que a gente se sente um pouco cansado, meio que desacreditado, desanimado.
fazer referência que ele se considera um cão morto. O que faz um cão morto, irmãos? Presta para quê? Um cão morto. Né? Se ele ainda dissesse que ele era como um cão, o cão lá tem suas serventias, né? Alegria, proteção. Mas é um cão morto, não presta para nada. Ele quer dizer para ele, eu não presto para nada. Tu tem que buscar eu aqui para quê? Não tenho serventia nenhuma. Quando o homem se posiciona dessa forma, quinta-feira eu falei de uma outra situação. Quando os 12 espias foram espiar Canaã, 10 voltaram dizendo que se sentiam como gafanhoto. Inseto. 10 disseram que se sentiam como gafanhoto. E muita gente assim, irmãos, acha que não é capaz de nada, que a vida dele ali já acabou, que não tem mais perspectiva. Irmãos, enquanto a vida, a esperança é um ditado. Mas é um ditado verdadeiro. Enquanto a vida é a esperança. Quantas pessoas, queridos, se reergueram, quantas pessoas se levantaram, homens empresários com 60, com 70 anos, começaram a ter uma vida promissora. Não tem idade, desde que você se posicione e acredite, a partir de hoje, a minha vida vai ser diferente, porque não sou eu mais que vou governá-la, é o Senhor que vai governar a minha vida. E o que Ele tem para mim não é o que Ele tem para você, nem o que Ele tem para você é para mim. Eu queria que o Neymar tem. Sim, e aí? Eu queria que o Pablo Marçal tenha. Vão pegando referências. Irmãos, peça ao Senhor. O que é que o Senhor quer de você? Para cada um ele tem um propósito. Porque se tu quiser viver a vida do outro, tu vai ser infeliz pro resto da vida. Tu vai ficar numa busca pro resto da vida. Porque para Deus, para cada um, Deus tem um propósito. Procure descobrir qual o propósito de Deus para a tua vida. Mas tu quer tudo de mão beijada? Não, vá buscá-lo. Vai orar, vai meditar na palavra. A palavra vai falar contigo, vai te dar direção, vai falar ao teu coração o que você precisa, o que você tem que fazer. Mas isso dá trabalho. Mas dá trabalho mesmo. Procure amigos. Procure pessoas que te carreguem, que te ajudem. Mefibosete precisava de alguém que me carregasse para lá e para cá. É uma noite que a gente precisa parar para refletir um pouco sobre a nossa vida. Se eu quero continuar em Lodebar, é um direito seu. Mas se eu quero me levantar, porque o convite de Deus para a minha vida todo dia, o convite é esse: que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. A palavra de Deus vai dizer que o dia da bênção é hoje. Não é amanhã, não, amanhã é para mim e para você. A bênção de Deus é hoje. Se hoje ouvires a minha voz, hoje, o tempo da oportunidade de Deus é hoje. Glória, aleluia. Não é amanhã, eu vou resolver minha vida amanhã. Não, é hoje que eu me posiciono, é hoje que eu me apresento, é hoje que eu digo: Senhor, revela a minha tua vontade. Eu quero sair daqui com um propósito no meu coração. Fala comigo esta semana. Eu preciso, irmãos, é contigo. Não fique esperando eu pegar, não. Glória a Deus, aleluia. Não, quentinha? Não, vai para a cozinha, vai preparar a tua comida, se alimenta dela e aí você vai ver o que Deus tem para fazer contigo. Aleluia, Deus. Aleluia. E nesse momento, ele vai mostrar como estava a autoestima dele. Um homem que não tinha mais perspectiva alguma de vida. Já tinha desistido. Não se considerava nem gente mais. Cão morto.
A autoestima faz isso com muitas pessoas. E ela tem feito com muita gente. A baixa autoestima tem feito muitas pessoas entrarem em estados deploráveis de vida. E nós vamos ver então que naquele momento, por amor a Jonatas, que Davi amava demais a Jonatas, e Jonatas amava demais, havia ali uma amizade. E você sabe que as pessoas são tão difíceis, né? Hoje em dia, para você ter amizades verdadeiras, amizade estão contigo até o fim, é muito difícil. Muito difícil. Amizade mesmo de verdade. E amizade de verdade, irmão, não é aquela que fica paparicando o outro toda hora, não. Amizade de verdade é aquela que, quando eu precisar de você, eu posso contar contigo. Eu sei que eu posso contar contigo. Isso é amizade. Eu posso não estar nem aqui mais. Eu posso estar morando em outro lugar, mas eu tenho amigos. Isso é muito bom. Como faz bem ter amigos. Como é bom ter amigos, aposentar, a quem a gente possa confiar, confidenciar. Mas é muito difícil. E aí então acontece que Davi determina que daquele dia em diante ele comeria todos os dias a sua mesa e seria tratado como um dos seus próprios filhos. Independente de ter sido restaurado a ele, tudo que era do seu avô, tudo que era do seu pai, ele ficou milionário, independente disso tudo. Mas Davi queria ele na mesa dele, na mesa do rei, partilhando com ele, convivendo com ele. Então nós vamos ver que, de tão morto, né, como ele se considerava, ele agora é um filho do rei, lá em Jerusalém, usufruindo, vivendo, né? Então Mefibosete, ele vai trazer para nós algumas coisas. Ele vai trazer para nós a gratidão, quanto, né, apesar de que todas as coisas ruins que aconteceram a ele não ficou mais carregando aquilo, né? Ele foi grato pelas bênçãos que recebeu. E outra coisa, humildade. Gratidão e humildade precisam seguir juntas na vida de uma pessoa que se diz de Deus. Ser gratos e humilde, tá? Ele nunca se achou superior. Mefibosete nunca se achou superior, né? Ou se exaltou acima de outras pessoas tentando ser rei. Eu era para ser rei, era eu que tinha que estar no lugar de Davi. Nunca! Era humilde e grato por tudo que aconteceu. Você sabe que quando Deus muitas vezes te traz para a presença dele, restitui coisas para a tua vida, abre as portas, abençoa a tua vida, faz você prosperar espiritualmente, materialmente, cura tuas enfermidades. O Senhor faz obras lindas, tremendas na vida de cada um de nós, amém? Amém. Faz ou não faz? Faz. E se não tem feito, a culpa é de quem? Nossa. Nossa. Não é? Se não tem feito, a culpa é nossa. Ele quer, mas tem coisa que ele não pode fazer. Porque nós não damos nem liberdade a ele, nós nem falamos a ele, nós precisamos ser específicos diante dele o que nós queremos. Mas quando está tudo bem, está correndo tudo bem, Verdade, Deus. sempre surge uma situação. Poxa, mas eu vim para a tua casa, eu vim para a tua presença, eu te sirvo, eu pago meu dízimo, eu dou minhas ofertas, trabalho na igreja, faço a obra, não faltam os cultos. Por que veio isso acontecer comigo? Diante dessa situação maravilhosa em que Mefibosete vivia, sempre vai ter um Ziba no caminho. Mas que é isso, pastor? Não foi o Ziba que foi buscar ele lá em Lodobá? Trouxe ele no colo? Ziba ficou sendo servo de Mefibosete. Ele ia tomar conta junto com seus filhos, ele tinha 15 filhos. Ziba tinha uma família grande. Ia ser servo de Mefibosete. Ia trabalhar nas terras de Mefibosete. Ele ia ser o cuidador das terras de Mefibosete. De todos os bens de Mefibosete, ele ia ser o cuidador, não era dele. Não era dele. Era de Mefibosete. Mas Davi colocou ele como responsável. Não estava bom? Estava ótimo.
Maravilhoso. Mas ele queria mais. Quer dizer que eu estou aqui, ficou Mefibosete lá 20 anos, dentro da cabeça dele. Não sei se ele tinha uma mulher também que ficava no ouvido dele, porque tem isso, né? Hoje você vê que isso era para ser seu, era para ser teu, era para ser teu. Olha que eu escolhi, agora vai ficar sendo. Tem mulher que é um problema, irmão. Tem mulher que só a misericórdia do Senhor. Só a misericórdia do Senhor enche a cabeça do homem de um jeito que o homem acaba fazendo o que não devia. Não sei se é o caso de Ziba, mas vamos lá. Mas dentro do coração de Ziba, quer dizer que eu trabalhei esse tempo todo, e agora quem ganha as honras todas é Mefibosete. Eu agora sou escravo, sou empregado dele. Mas ele tinha tudo de bom, irmãos. Ele não passava necessidade de Ziba. Tinha tudo de bom. Ele falou, mas não tem nada não. A minha hora vai chegar. Porque assim que as pessoas que maquinam mal, elas vivem. Em vez de elas viverem de boa, não. Elas passam dia a dia. O que elas podem fazer? Como que eu posso fazer? Atrapalhar a vida de alguém? Como que eu posso fazer para perturbar alguém? Como que eu posso fazer na família? Como que eu posso fazer aquilo? Satanás vai trabalhando, vai trabalhando. De que forma? De que forma eu posso fazer para poder prejudicar a vida de alguém? Até que surge uma situação. Absalão, filho de Davi, se revolta, né? E não cabe aqui a história agora. Se revolta contra Davi, quer tomar o reino, e Davi tem que fugir. Davi tem que sair batido, porque senão vai ter problema para ele. Ziba veio correndo, trouxe provisão para que Davi fugisse. E aí Davi pergunta, cadê Mefibosete? Quem tinha que trazer Mefibosete era Ziba, no colo. Ah, ele não quis vir. Ele disse que vai tomar conta do reino. Como é que é? Não quis vir não. Ele vai tomar conta do reino. É? Tudo que era de Mefibosete fica para você, Ziba. Tudo, todos os bens de Mefibosete vai ficar para você. Agora ele conseguiu o intento dele. Diante de uma mentira. Usou de mentira, porque nenhuma mentira fica escondida por muito tempo, irmãos. Porque diante do Senhor não adianta. Diante do Senhor, a verdade tem que ser revelada, a verdade tem que ser dita, tem que ser esclarecida. Ela vem à luz, a mentira não tem como permanecer na treva. A luz vem e traz à tona a verdade. E quando há um encontro, Davi pergunta, por que tu não veio? Porque ele não me trouxe. Ah, é? Então, a justiça de Deus sempre chega na vida daqueles que montam maus recursos para os outros. E aí então, diante de tudo isso que nós temos falado aqui nessa noite, a gente não pode explicar. Porque às vezes tem gente que vai ler a Bíblia e fica procurando explicações para coisas que não tem explicação. Não tem explicação para as tragédias. Não existe, queridos. Acontece com gente má, com gente boa, não tem explicação. Alguns vão dizer que é o destino, é o destino. Outros religiosos vão dizer, pecou. Por causa do pecado, está carregando, está recebendo. Vão achando justificativas para aquilo que está acontecendo com as pessoas. E aí, eu vou perguntar para você, Jesus morreu na cruz, que mal ele fez? Nenhum, mas teve morte de cruz. E carregou e levou sobre si os nossos pecados. Que mal ele fez? Nenhum, né? Outros vão dizer que quando nós passamos por situações, estamos sendo purificados. A verdade é que muitos dos nossos sofrimentos não têm explicação plausível. Muitos não têm. Simplesmente vamos passar. E quando passar, temos que saber que estamos passando, mas que não estamos sozinhos, que o Senhor está no barco, o vento vai se levantar, o mar vai ficar agitado, mas o barco não vai afundar, não vai naufragar, porque o Senhor está no barco. Ele está no barco. Ele está na nossa vida. Ele cuida de nós.
dos nossos. Ele cuida do nosso futuro. Ele cuida do nosso presente. Ele está conosco 24 horas por dia. E nós estamos então aqui. Assim Deus faz conosco, queridos. Por amor a Jesus, mandou seu Filho morrer pelos nossos pecados. Deus nos chamou e nos chama lá de Lodebar. Ele vai buscar lá em Lodebar aquele mundo que nós criamos muitas vezes, aquele mundinho que muitas pessoas criam para se esconder das circunstâncias adversas da vida. É o mundo que as pessoas criam. Elas se escondem. Mas Deus continua chamando. Pleno século XXI, o Rei dos Reis continua procurando aqueles que estão escondidos dentro de si mesmos, aqueles que se esconderam, que se afastaram, que se distanciaram diante das situações. Pessoas se acostumam com a miséria, pessoas vivem uma vida muitas vezes de vitimismo, uma vida medíocre. Queridos, não importa onde você mora. Eu sempre digo, não importa. Alguém vai dizer, mas quem mora lá na favela, qual a pior favela do Rio? Morro de São Carlos, assim. É difícil saber qual a pior, né? Estão todas equiparadas. Mas lá não pode sair gente boa? Pode. Lá não pode sair um rapaz de bem, um rapaz que se forme, um rapaz que se destaque, um rapaz, pode ou não pode, uma moça que se destaque, que estude, que seja honra para a sua família, pode ou não pode? Pode, querido. Então não adianta viver nessa conversa fiada de que o mundo foi muito mal, muito cruel com você. Ei, é tempo de despertar, você já está em vantagem, você já tem o Espírito Santo dentro de você, tu já está em vantagem com aqueles que não conhecem Deus, tu já está em vantagem com aqueles que não têm Deus na sua vida, não governam a sua vida. Imagina se Deus está no teu coração, queridos, qual é o teu desejo? Coloca diante do Senhor, nunca é tarde para você alcançar os seus sonhos e os seus objetivos em Deus. Não importa quantos anos, 25 anos Mefibosete ficou escondido, 25 anos, 5 que ele vai para lá e 20 que ele permanece. Para muitos é muito tempo, não é muito tempo. O tempo de Deus é maravilhoso, porque no tempo de Deus é que as coisas acontecem, e quando ele faz acontecer é que é vitória de verdade. Não foi pela minha custa, não foi pelas minhas condições, foi porque Deus nos deu e Deus fez com que acontecesse. Aleluia. E aí Deus vai falar conosco nessa noite, que agora nós somos tratados como filhos, já não temos mais nada a ver com Lodebar. A única coisa que temos é comer na mesa do rei, é desfrutar, nos alimentarmos. E o que é comer na mesa do rei hoje? É desfrutar da sua presença, é meditar na sua palavra, é nos alimentarmos da sua palavra, é todos os dias da nossa vida na presença do Senhor. Isso é comer da mesa do rei hoje, porque depois do céu, Canaã celestial nos espera. Mas enquanto você está aqui, coma na mesa do rei, venha para a casa do Senhor, se alimente da palavra. Lá na tua casa, busca Deus, se alimente da palavra, leia a Bíblia, medita nela de dia e de noite, para que você não seja levado por qualquer vento de doutrina, qualquer um te engane, porque tu não tem conhecimento, e não tendo conhecimento, qualquer um vai te enrolar. Muitas vezes, muitas pessoas que chegam na presença do Senhor, na igreja, até conseguem sair, mas o desejo de voltar é grande. Mas quando nós damos ouvidos à palavra do Senhor, quando nós entramos na sua presença, quando nós permitimos que os medos, aqueles velhos medos, sabe, que nos acompanham. Alguém aqui já teve medo de alguma coisa? Muitos medos
que nos acompanham. Muitos não levantaram a mão, mas não tem quem não tenha medo de alguma coisa. Tem gente que tem medo até de sentir medo. Então não tem ninguém que não sinta medo de alguma coisa. Medo de perda, medo de luto, medo. É medo mesmo de perder o emprego, medo de sofrer uma enfermidade. São medos e medos e medos, e medos ilusórios, e medos que vêm que não existem. E são tantos medos. E aqui não tem ninguém que livre deles, tá? Frustrações, desesperos, né? São situações, falta de perspectiva na vida, que coisa terrível. É uma pessoa que não tem perspectiva de vida, é uma pessoa que não vê, que não pensa no futuro, que não tem desejo de nada na vida, né? E isso não pode ocupar novamente daquele que um dia recebeu o Espírito Santo de Deus na sua vida. Isso não pode mais fazer parte, porque quando o medo vem, quando o vento bate, quem vai dizer vento, acalma-te, para. O medo vem, o vento bate, e o vento é terrível, a tempestade é cruel, mas aquele que está contigo diz assim: vento, acalma-te. Glória Acalma-te. Só ele pode fazer isso, queridos. Mas a boa notícia para nós nessa noite é que Lodebar não é o nosso lugar. Glória a Deus. Pode ter sido um dia, mas hoje não é mais o nosso lugar. O nosso lugar hoje é na presença. Nós somos chamados, fica de pé, nós somos chamados, queridos, pelo Rei, para comer da sua mesa. Deixa Lodebar para trás, deixa isso para nunca mais você retornar para lá, porque você não precisa mais disso. Você tem um Rei, um Deus precioso e maravilhoso morando e habitando dentro de você. Jesus já pagou o preço, sofreu em nosso lugar, para agora nós termos um lugar perto do trono do Pai. Uma coisa que nós podemos afirmar nessa noite com segurança, queridos, é que o Rei está e continua à procura de pessoas que estão no esquecimento, que estão em Lodebar, e eu e você temos também este compromisso e esta responsabilidade de levar o Evangelho adiante, de ser aquele que vai trazer nos braços aquele que está abandonado, aquele que está jogado, aquele que está esquecido, aquele que está desanimado, aquele que já não acredita mais em si mesmo, mas a palavra que sai do teu coração para a vida dele é palavra de fé, é palavra de vitória, é palavra de prosperidade. Eles vão dizer para você que não acredita em mais nada, e você vai dizer: venha para a presença do Senhor, porque o Senhor tem coisas grandes e maravilhosas. Ele te chama para a mesa dele, ele te chama para perto dele, ele te chama para a presença dele. E quando isso acontece, Deus quer mudar sonhos, realizar sonhos. Deus quer cuidar de você, Deus quer mudar a tua história. Nenhuma tragédia é o fim. Não, nenhuma tragédia é o final. Tudo pode ser mudado, tudo pode ser transformado. E quando nós cremos nisso, e quando nós mantemos essa esperança viva no nosso coração, nós não desistimos da vida. As nossas forças são renovadas. Se a tua força não é renovada, se tu ainda está numa situação complicada, como que você vai alcançar os feridos? Do mesmo modo que Jesus, através das suas feridas, do sabor, levou sobre si as nossas enfermidades, nós precisamos consolar os outros com a mesma consolação com que fomos consolados. Nós precisamos ter essa palavra de consolo, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia.
Creia, queridos, nessa noite. Feche os teus olhos. A partir de você, uma história de paz, de amor, de vida, de esperança começa a ser escrita, porque a tragédia não é o fim. Enquanto eles louvam, eu quero orar nessa noite.